Fala galera, aqui é o Adriano, mais conhecido como Kaiba, com mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou trazer dois profiles, na verdade, né? Vai ser um vídeo mais condensado de dois torneios que eu joguei, tá? Um eu fiquei em segundo e o outro eu fiquei em primeiro, tá? São dois back to duel, não sei se vocês estão sabendo, mas os torneios presenciais estão voltando agora com bastante força, né? Vou deixar algumas fotinhas aqui pra vocês também durante o vídeo sobre do torneio, bem legal, inclusive. As fotos foram tiradas pelo Augusto, você deve estar ouvindo aí, Augusto. Muito bom o teu trabalho, tá? Vou deixar o link aqui do Instagram dele, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá também no trabalho dele, pode conferir. Bora pro vídeo! Lembrando que se você não é inscrito no canal e está querendo saber mais alguma coisa sobre notícias, curiosidades, se inscreva aqui no canal, já deixa o teu like no vídeo, tá? Se tu não gostar, eventualmente, se você achar, esse vídeo não ficou legal, tira o like, tá? Mas agora deixa ele aí, tá? Beleza? Obrigadão. Bem, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, tá? São duas builds diferentes que eu joguei, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as partidas que eu joguei, tá? Eu já deixei aqui na tela pra vocês. A base foi em cima dessa build, tá? Mas ao longo dos dois torneios houveram algumas modificações. Eu vou deixar essa segunda aqui, porque a segunda foi a que eu fui campeão. Eu vou falar um pouquinho das matches também, porque apesar de terem sido dois torneios pequenos, foram torneios bem difíceis, assim. Tive matches cujo qual o Sky tem uma dificuldade inerente de jogar contra, né? Tipo, é bem difícil jogar com o Sky contra deck de Floodgate, né? Porque se o cara encaixa uma Floodgate em ti e tu não tem um Spell Trap Removal, então tu tá condenado a perder aquela partida, né? Os decks, tipo, são muito voltados contra o meta, e pelo fato de eles serem voltados contra o meta, eles acabam pegando o Sky meio que de tabela, né? Então vamos lá, então, pessoal. Eu vou deixar claro aqui, primeira coisa, tá? A lineup de hand traps, tá? O outro torneio eu tinha usado um Nibiru, que eu gosto muito do efeito que o Nibiru dá no main deck, tá? Se você usa um Nibiru de main deck e você aplica o efeito dele em uma partida, além do fato de que outros jogadores vão comentar que você está usando um Nibiru de main deck, você já impõe o oponente a jogar em volta. Então é bem interessante, tá? O outro torneio também eu usei Ogre, tá? Que são as duas faltas que vocês vão notar aqui agora nessa lineup de hand trap, tá? Que eu usei para ganhar esse último torneio. Foi isso que eu usei, tá? As 3 Infamous, as 3 Ashe e as 2 Veiler, tá? Eu acho que Veiler, o 2 é interessante. Haja vista que eu tô usando o combo de Hawk Selene no extra, vocês podem ver ali no cantinho, tá? O combo de Hawk Selene, que é muito forte, ele ganha muitas partidas, tá? Eu acho que, apesar de ele ser sim sensível, tá? Porque a gente tá num meta que tem muita hand trap, é interessante você ter essa possibilidade de explodir a qualquer momento e ganhar, até porque quando o oponente está jogando contra um Sky, às vezes ele tem muita confiança de passar com o campo limpo e ele não vai perder, tá? Falando sobre diferenças também, talvez uma coisa que fosse ser interessante nessa build aqui seria a Eagle Buster. A Eagle Buster ela é uma carta que é bem interessante quando você está usando tanto como de Hawk Selene quando você está usando a Anaconda, porque você precisa resolver a Anaconda, principalmente se você gastou a High e a Rose, você precisa necessariamente resolver essa Anaconda, porque se você não resolver essa Anaconda, você está condenado a perder a partida, porque você perdeu 2 recursos para tentar fazer um recurso e mais um follow, e isso não aconteceu, tá? Você, por exemplo, se você tenta resolver a Anaconda, tá? E aí o cara usa uma hand trap contra você, beleza, você vai milar a Fusion Destiny, mas você vai ficar com os bricks ainda no deck ou na mão, que seria pior ainda, né? Tipo, então é um resultado desastroso. Algumas escolhas que eu fiz aqui, tá? Eu gosto de dizer que essa build aqui é 40 mais 2 Cosmic, tá? Tendo em vista o número de Eldritch que tem na Field, tanto de budget quanto de meta, né? Então, tipo, a gente vai ter aqueles que são mais concentrados em cartas um pouquinho mais baratas, e a gente também vai ter as builds que tem os potes, que tem Heavenly Lord, que tem muita coisa forte. Então eu decidi encaixar essas Cosmic, tá? Eu não consegui botá-las no main deck ainda com as 40 cartas, então eu tive que fazer essa adição de última hora, tá?
a gente até pode questionar algumas coisas depois do torneio, né? Até em função das matches que foram pegas, né? Como o próprio Raigeki, talvez o Upstart. Mas eu gosto de ter essa possibilidade de fazer um side-out um pouquinho mais inteligente. O que eu quero dizer? O Raigeki, o Upstart, algumas outras cartas ali, então como a gente vai vendo na build, a gente consegue imaginar as cartas do side entrando, tá? Alguns pontos importantes, pessoal. Cada torneio, o baralho vai estar de um jeito. Por quê? A gente sabe que cada situação é uma situação diferente da outra. Então, mesmo torneio, não aconselho você ir com o mesmo deck. Você tem que fazer suas próprias experimentações, você tem que ter um conhecimento da local, você tem que ter um conhecimento do meta, tá? Se, por exemplo, eu fosse jogar um SS, o deck seria completamente diferente, seria outro deck. Se eu vou jogar uma local que eu conheço, eu vou me basear nos decks que eu conheço, que eu acredito que sejam mais relevantes, tá? Então, nesse caso aqui, desses 2 torneios específicos, eu escolhi os alvos, não de maneira aleatória, mas sim os alvos que me dariam mais problema, e busquei fortificar o deck o bastante para jogar contra eles e ter um game 1 decente, tá? E depois a gente vai pro side, né? Quando a gente vai pro side, a gente trabalha de uma maneira um pouquinho diferente ainda, porque a gente tem que ser mais abrangente ainda no que a gente vai pegar, tá? Então, só para terminar o main deck, tá? Fazer umas explanações aqui sobre as escolhas que eu tive, eu queria destacar o Pancatrops, tá? O Pancatrops é uma carta que é uma edição de última hora, ele joga muito bem contra a Rogue, ele joga muito bem contra o meta, tá? Então, às vezes ele força muita carta do oponente, tá? Então, é uma adição muito interessante, tá? Ele pode ser, no mínimo, um one-for-one trade muito bom, tá? Porque tu tá forçando o oponente, se o oponente tenta interagir, você popa uma carta dele, e se tu não popar uma carta dele, tu tá forçando um negate. Então, tipo, levando pelo lado que o Sky ele é mais buildado atualmente para ser um Gwen Second quebrador de campo, eu acho o Pancatrops uma adição muito válida, tá? A gente ainda tem algumas outras coisas, tá? A Mystic Mine, vocês vão notar que tem uma no side e uma no main deck, tá? Se fosse um deck full blind Gwen Second, poderia ter até mais Mystic Mine no main deck e a gente fazer uma build com 7 rotation, de repente tentar encaixar uma metaversa, apesar de ela ser trap, ser um pouquinho lenta atualmente, mas ainda assim é uma boa carta. Eu optei por fazer essa build assim, porque ela não tá um blind Gwen Second, tá? O que eu quero dizer com blind Gwen Second é que você vai ir independente da match, você vai por segundo, tá? Esse deck ele não é assim, ele não tem essa característica de ser sempre Gwen Second, tá? Então, às vezes se o oponente mandar eu começar, não chega a ser ruim, não é de ao todo ruim, né? A gente tem algumas coisas no meta que são interessantes de pontuar, né? Então a gente tem Adventure Token, então Cosmic fica uma carta muito boa, né? Então, porque se você acerta Fateful, se você acerta alguma outra coisa, o próprio Dracoback, então são coisas muito interessantes de ter de arma para jogar contra os decks, tá? Eu vou adentrar aqui só um pouquinho no side, tá? Que são 2 Lanceias, as 2 Lanceias não estão ali por acaso, tá? Eu não ia inventar muito deck de extra deck, então eu decidi optar por retirar algumas coisas que eu estava usando. Eu estava usando o Foice também, eu estava utilizando o Sanctum, então a gente retirou essas cartas e colocou outras no lugar. Por quê? As matches principais seriam Elvish, tá infestado aqui, eu não sei como é que tá no local de vocês, deixa aqui nos comentários como é que tá no local de vocês, mas aqui a gente tem muito Elvish, tá? Porque é um deck muito bom, um deck que segura o meta, se você encaixa uma Floodgate você ganhou a partida. Então, pensando nisso, né, vocês vão ver que a gente tem Zivlin, 2 Zivlin Match, e tem 3 Twister, né, as Cosmics já estão 2 no main deck e uma, mas, então, a gente vê um respeito muito grande aqui contra deck de back row, né. O Nibiru, eu optei por usar um só no side, porque nos outros torneios eu havia utilizado em main deck, então já gera um pouco de dúvida também contra quem vai jogar com você, se tu tá usando de main, se tu tá usando side. Asbel, tá? Foi
Foi uma decisão muito de última hora também, eu acredito talvez até Mainster fosse melhor, mas como para esse torneio específico eu não vi nenhum Prank Kids, eu decidi optar pelas Belly, tá? E Drawlock Bird, que é uma carta muito boa, ela é muito efetiva contra vários decks do meta atual, né? O próprio PK, ela é muito efetiva contra Flanderize. Então, são coisas que você tem que ponderar quando você está buildando seu deck. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as matches em si, tá? Primeiro torneio, tá? A primeira partida foi um Welsh. Foi bem difícil a partida, assim. Eu lembro que o segundo game, né, foi 2-0. Lembro que o primeiro game foi bem fácil, assim, bem rápido. Eu encaixei Cosmic, então foi mais tranquilo. E o segundo game eu abri de Evelyn. Ele começou, né? Eu abri de Evelyn. E aí ele tentou responder, ele tomou Ashe. Foi uma partida, assim, um pouquinho mais grindada, mas ainda assim acabou rápido. O segundo jogo também foi um Elish. Então, até teve uma cena muito engraçada, porque foi no segundo game, se eu não me engano. Não, minto, foi no primeiro game. No primeiro game eu tenho... Só vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho uma pequena colinha, né? Que eu anoto os pontos de vida. Eu sempre prefiro fazer isso, né? Então fica uma dica pra vocês também, até pra acompanhar. E aí fica um pouquinho mais fácil de recapitular a partida a partir do que eu vou lendo. E lembrando que é muito interessante, porque você pode recapitular as suas próprias misplays também. E coisas que você pode alterar e coisas que você pode fazer pra melhorar, tá? Saindo desse off-topic, voltando pra partida. Eu abri o jogo usando uma Feather Duster em 5 cartas setadas. Tipo, eu ativei a Feather Duster, eu disse assim, pena, e aí aí é foda. E aí esse game ele perdeu, foi super rápido. Aí a gente foi pro segundo game, o segundo game ele começou de novo, eu tentei Feather Duster em 4 e ele usou Solen, então já foi um joguinho um pouquinho mais grindado. E eu lembro que ele acabou me dando um dano, eu tinha apagado uma Cosmic numa Anti-Spell, e foi indo um pouquinho mais e ele me matou. Aí o outro jogo, ele começa, ele tenta dar Anti-Spell de novo, o pessoal usa bastante Anti-Spell contra, eu acredito que Side no Eldritch, né? Então quando estão jogando contra o Sky eles sempre colocam. Ele tentou de novo, tomou outra Cosmic, e aí esse jogo ele não conseguiu segurar, porque eu vim muito forte, engage, muita vantagem. E aí eu acabei ganhando dele. O terceiro game foi contra um Flanderize, um Flanderize bem completo. Ele não começou muito bem, porque ele tomou uma permanência, ele não tinha book, ele não tinha a Spell Quick Play, então tipo, ele parou. Eu fui grindando. O DPE ajudou muito nesse game também, e eu ganhei. Aí o segundo game, se não me engano ele me mandou começar, eu abri de DPE e mais alguma coisa. E aí ele tentou começar a jogar, ele não conseguiu destruir mapa, então foi um jogo bem difícil pra ele acabou perdendo também, perdeu de 2-0. E aí veio a última partida, eu tava jogando contra um anti-meta, e foi uma partida muito estranha, muito estranha mesmo. Pra vocês terem uma ideia, em um determinado momento do segundo game ainda, tinha duas Deku-Seca me atacando e eu não tinha absolutamente nada pra defender. Quando eu resolvi setar uma Ashe, ele invocou um Danger. Os Danger que ele usou nesse game, ele acertou todos. Então foi fácil assim pra ele a partida e eu acabei perdendo, tá? E aí esse foi o primeiro torneio lá, dia 19 de março. E aí depois a gente tem o outro. E aí nesse outro torneio, eu comecei jogando contra um outro Welsh. E essa partida foi uma partida bem estranha, porque ele pagou apenas 5 Solens, ele pagou 2 Solen Strike, ele pagou uma Solen Strike quando ele tava com 1650 de vida, 1625 de vida, e aí ele pagou uma Judgment depois de ter pagado essa só. Então ele tava com 125 de vida, ele pagou metade. Foi um jogo muito estranho, eu não consegui resolver nenhuma Kagari. Eu tentava invocar Kagari e ele dava a Strike. Foi um negócio muito bizarro, tá? Mas, estranhamente, eu acabei ganhando esse jogo. Porque ele acabou ficando sem follow.
E eu lembro que depois de ter acabado as minhas Ray, eu tinha uma Rose, eu simplesmente fiz uma Rose e bati com o Hayate reto. E aí ele acabou perdendo, foi um jogo meio escroto, assim. Aí a gente teve o segundo jogo, o segundo game no caso, e aí nesse segundo game foi muito engraçado porque ele abre Giant Spell, né, e ele toma uma Cosmic e ele fica assim, pô, de novo Cosmic, cara, porque a gente havia jogado num outro torneio, né, no outro final de semana, que a gente havia empatado a partida e aconteceu basicamente a mesma coisa, né, então ele tentou e não conseguiu. Terceiro jogo, eu peguei um Monkey Flip, né, um Shadow Invoke de Dogmática, que eu costumeiramente chamo qualquer deck com Aleister de Monkey Flip, tá? Então me perdoem se vocês não conceberem dessa forma. E aí eu lembro que ele começou tentando combar, ele deu um normal do Aleister, ele tomou uma impermanência. Eu sempre busco utilizar impermanência em detrimento a qualquer outra hand trap, principalmente se eu tenho Ashe na mão. Tanto porque pelo fato de que a Ashe pode negar uma eventual Nadir ou alguma outra coisa que tenha por trás do Aleister, que é o que normalmente acontece, né? Mas também pensando muito na Triple Tactics, porque alguns deles utilizam Triple Tactics como extender, né? Então eu ativei Impermanence, aí ele não conseguiu jogar muito bem, aí ele deu uma Shadow Fusion e acabou passando com ainda mais alguma coisa, ele tentou comprar uma carta, e ele passou pra mim e eu botei uma Mystic Mine em campo, e a Mine entrou e aquela Mine ficou acho que uns 6 turnos, e durante esses 6 turnos ele acabou se setupando. Quando ele se tupou, ele tomou um Fertile Duster, então ele tá com o campo aberto, eu com a Mine e Multi-Role, então tipo, foi muito fácil, né? Eu tirei a Multi-Role, com a Multi-Role eu tirei a Mine, e aí eu ataquei com tudo e ganhei, e tipo, esse game foi super rápido, porque, enfim, compro, Mine e passo. Aí o segundo game, deu um brick muito forte, assim, porque ele tava com Denko também, o pessoal ali da local costuma usar Denko, eu não acho que seja muito efetiva, né, enfim. E aí ele tava com uma Denko, Aleister, Meltdown, e aí ele tentou jogar e aí ele tomava Hand Trap nos Aleisters, e ele bricou, assim, e matei ele muito fácil, assim, no segundo jogo, tá? Aí a gente teve o terceiro jogo eu peguei outro Monkey Flip, né, e aí esse Monkey Flip tinha DPE também. Então foi um jogo que o primeiro game não existiu pra mim. Eu perdi muito fácil o primeiro game nesse outro jogo, porque eu abri com Hand Trap e Droplet, uma mão injogável praticamente. E aí ele ganhou, aí o segundo game ele deu uma bricada e eu matei ele com combo de Access. Foi uma partida bem fácil também. E o terceiro jogo ele abriu muito forte de novo, né, com Negate, DPE, mais alguma coisa. Ele tentou fazer Schism, tomou uma Belly, mas eu não tinha Ray. Eu lembro muito bem que eu não tinha Ray, porque se eu tivesse a Ray eu tinha como trigar ela e tentar fazer alguma coisa, sem contar o fato dela estar no Grave, né? Mas eu vou abrir de Rose, e aí abrindo de Rose sem carta para tirar o monstro da Extra Zone, a Rose ela não é efetiva, né? Até explicar isso. A Rose ela é muito boa mesmo. As pessoas às vezes não têm dimensão do quanto a Rose ela é boa, tá? Por exemplo, se o cara faz um Dragon com Anaconda, você consegue forçar o suficiente com a Rose para tirar esse Dragon, né? O último game eu joguei contra um PK, e aí o cara começou a combar e eu vou tomar um combo de foice e eu não tenho out, né? Então perdi. Aí só que eu segurei até o fim. E o cara não combou com foice, o cara não combou com o artefato, não era a build dele, eu não conhecia o baralho dele. Então ele abriu bem até relativamente, né? 2 Fog Blade setada, a Palusa para 3, F0 e um Bardiche. E aí eu assim, é um campo considerável, mas contra o Sky ele não é efetivo, né? E aí eu quebrei o campo dele muito fácil, e aí eu controlei a partida suficientemente bem para que quando eu passasse para ele não conseguiria me matar e passasse de volta para mim. Aí a gente teve o outro jogo, então uma situação bem importante dessa partida para citar é que
ele não desistia do jogo. Ele tava com o jogo perdido, ele tava sem recurso, ele tava sem cartão extra, e ele não desistia pra ir pro próximo. Então, tipo, foi um jogo muito demorado esse primeiro game. Ele deveria ter desistido quando ele viu que a board dele foi quebrada de uma maneira muito fácil, e eu tava com o jogo sempre segurado. Mas ele foi tentando, e aí a gente foi pro próximo jogo, e o próximo jogo foi um jogo assim que foi muito rápido, no sentido de, tipo, ele começa, ele comba, ele faz uma board tão boa quanto no primeiro game. Por exemplo, se fosse talvez qualquer outro deck do meta, com exceção do Eldritch naquele torneio, seria uma board muito considerável, seria uma board aterrorizante, eu diria assim, mas naquela situação ali contra um Sky, talvez não tivesse sido a melhor escolha. E aí ele tenta encaixar um anti-spell também, eu pago esses 1000 pontos e simplesmente eu vou pra Battle Phase, ataco com uma Hayat e passo pra ele. Foi a única coisa que eu fiz, assim, de mais relevante, tá? E aí eu, antes disso, me situei, fiz um D-pad, eu tinha dado hard draw da Fusion Destiny, então passei pra ele, razoavelmente controlado o jogo, ele com uma ou duas cartas na mão, e aí ele tenta começar, ele faz ele faz Bricksword, aí ele tenta tirar a minha carta, eu deixo ele tirar a minha carta, depois ele faz outro Bricksword, ele tenta tirar de novo a minha carta, e aí ele toma uma Veiler. E aí eu sei que ele tenta atacar a X que eu tinha deixado no campo, com o Bricksword, e aí ele toma mais 100 pontos porque ele não tinha contado o número de spells que tinha no Grave. Aí eu fico assim, poxa vida. E aí ele tomou mais 100 pontos de dano e aí ele acaba perdendo a partida. Fica de lição também, né? Ficou de lição pra mim, inclusive, que é sempre relevante a gente contar o número de spells quando tem uma Shizuku no campo. Mas foram esses os torneios, tá? Esses 2 torneios, esse mini reporte também. Ressaltar que quem não curtiu pode... Não é isso. Mas pode curtir o vídeo também. E se vocês querem ver mais conteúdo desse jeito, falando sobre o deck também, sobre torneios, não deixem de comentar aqui também, tá? Muito obrigado e até a próxima. Mama said you're meant to burn as bright as a star among the